somos os responsáveis pela metodologia aqui no Brasil. E é um método que ele traz, como o Thiago falou, muitas possibilidades de você entender o corpo de uma maneira mais global, como a Desirê falou. E esse entendimento, aí eu acho que é um ponto importante a gente esclarecer, porque muitas pessoas acham que esse entendimento vem de um. Porque nós viemos, todos nós, nossa formação antigamente, ela veio de um modelo biomédico, de uma ação causa uma reação. Ou seja, se eu tenho um arco desabado do pé, eu vou ter uma dor no joelho. Se eu tenho alguma questão de quadril, eu vou ter um problema do pé. Isso não existe. O corpo ele é capaz de se adaptar, o corpo ele é muito mais complexo que isso é muito simplista para o corpo. Então, essa questão de ver, de enxergar o paciente de uma maneira global, o Busquet, ele foi muito feliz desse entendimento dele lá atrás, que ainda nem se falava, apesar de já ter, nem se falava tanto desse modelo biopsicossocial, de enxergar o paciente por uma visão mais global, ele já se falava em outras palavras sobre isso. E hoje está vindo uma crescente, a gente ainda está engatinhando de como aplicar essa visão dentro do nosso consultório, mas está vindo uma crescente da gente olhar o paciente, conseguir entender o paciente de uma maneira biopsicossocial. Camila, você falou que tem uma crescente acontecendo no mercado. Mas é possível que eu, por exemplo, vá procurar um fisioterapeuta por uma dor na coluna e eu ainda me depare com um profissional que vê o paciente desse método antigo que você falou? Isso na verdade não é nem um método, né? É como a gente analisava, e isso veio numa construção, né? Isso veio uma construção na área da saúde. Então, na área da saúde, antigamente a gente enxergava dessa maneira. Os estudos científicos começaram a aparecer mostrando que, olha, essa maneira aqui a gente não consegue realmente explicar tudo que o paciente precisa. E os estudos começaram a ampliar isso e a ver que esse modelo já não explica muitas questões do paciente. Então, assim, se a gente for ver dentro dessa crescente, existem ainda profissionais que não conseguiram, ou através de estudo mesmo, aí ir a buscar, estudar, entender como é que isso está acontecendo dentro da nossa profissão, que ainda enxerga o paciente único e exclusivamente por uma questão biomecânica. A questão biomecânica não é importante? Claro que não, ela é importante, só que ela é um pedaço de um todo. Então, antigamente a gente focava nesse pedaço e achava que aquilo ali era a explicação. Hoje a gente consegue enxergar que tem mais coisas que influenciam e aquilo ali é apenas uma peça do quebra-cabeça. Agora, Thiago, eu posso voltar um pouquinho? É porque a pode. Camila ela é muito educada. Eu vou um pouco mais direto ao ponto, respondendo duas perguntas que vocês fizeram. Toscão. Respondendo duas perguntas que vocês fizeram. E que eu não as respondi de forma objetiva, direta. Desirê me perguntou se antes eu trabalhava com aparelho e se por essa metodologia eu comecei a utilizar as mãos. Por minha sorte, Desirê, eu já saí da graduação indo direto para a formação Busquet, que foi o que despertou, que aconteceu com a Camila também, todo esse olhar mais integral. E isso repercute em duas coisas assim na minha vida. Primeiro, quando eu saí da graduação, eu pensava, e agora? Eu preciso que uma clínica me contrate para que eu atenda os pacientes. Só que essas clínicas normalmente que contratam, a fisioterapia é feita por planos de saúde. Nada contra, né? Só que os planos pagam muito pouco. Em cada sessão, é um absurdo. Em cada sessão é bom que as pessoas, que os pacientes saibam disso, que eles pagam muito pouco para o fisioterapeuta. E para que tenha assim, um retorno financeiro, coloca-se um monte de paciente dentro de uma sala. O fisioterapeuta ele fica preso àquele todos os aparelhos, não que os aparelhos sejam ruins, os aparelhos têm serventia sim, mas desde que quando bem utilizados. Só que dentro de um sistema desse, se coloca todos os pacientes dentro de uma sala para conseguir fazer volume, para que esse volume entre um pouco mais de dinheiro para aquela clínica, mas o fisioterapeuta mesmo recebe muito pouco. Então, por minha sorte, eu já saí da graduação entrando na formação Busquet, que me permitiu esse olhar todo mais integrado. E em pouco tempo de formado, eu já consegui ter o meu consultório. E dentro do meu consultório, aplicar o raciocínio do método Busquet, que aí sim era um atendimento mais centrado no paciente, mais centrado no ambiente desse paciente, no contexto do modelo biopsicossocial que a Camila falou.
uma abordagem mais completa. Com isso, é um atendimento individualizado, personalizado e, consequentemente, o retorno financeiro que eu tive foi muito maior já desde o início.